Nunca na minha, então, curta vida, eu tinha realmente considerado o conceito de medo. Eu adorava filmes de terror, meu pai estava constantemente alugando-os para mim apesar dos protestos da minha mãe. Eu amava esse tipo de medo, o formigamento em seu estômago quando a música começa a ficar tensa, e o personagem do filme não vê algo por trás dele, e você está ansiosamente esperando o clímax do susto repentino. É um medo divertido. O que eu senti naquela noite de outono quando eu tinha 8 anos era muito, muito diferente. Eu cresci ao norte de Toronto em uma cidade muito bonita. Tínhamos uma linda casa de 2 andares que, mesmo agora, 17 anos depois, ainda considero de forma muito carinhosa. Certamente não era uma cidade pequena, não era periferia, não era o tipo de lugar que todos se conheciam e ninguém trancava suas portas. Em geral, porém, era seguro. Havia histórias ocasionais de estranhos perigosos, que sondavam crianças nas áreas de floresta e barranco que cercavam partes da cidade. Sendo uma família toda de meninas, nos ensinaram o básico: sempre trancar as portas, nunca falar com estranhos, nunca aceitar passeios, etc. Era o início do outono, onde as folhas das árvores começaram a ficar vermelhas e laranjas e escurecia muito mais cedo. Era por volta das 8 horas e o sol já tinha se posto completamente. Meus pais e minha irmã mais velha estavam todos fora de casa, deixando minha irmã do meio, Kai, e eu em casa sozinhas. Kai decide que quer que um amigo venha para nossa casa, e quer que caminhemos e a encontremos no meio do caminho. Eram apenas cerca de 5 minutos de caminhada para chegar lá, embora na época parecia uma grande aventura. Kai não encontrou a chave da casa, procuramos e procuramos por ela, sem sorte. Enquanto ela continuava a busca, lembrei que meus pais mantinham uma chave escondida na garagem para emergências. Nesta casa em particular, não havia porta diretamente ligando a garagem à casa. Você tinha que abrir a porta da garagem para pegá-la, ou havia uma porta normal lateral. Como não tinha chave, abri a porta da garagem. Lembro-me muito claramente de encontrar a chave quando voltei a fechadura para fechar a porta, vi faróis. Eu antecipei ver um veículo familiar, ver meus pais ou minha irmã chegando em casa, mas não foi com isso que me encontrei. No meio da nossa entrada de carros, cerca de 3 metros de onde eu estava uma minivan bege. Ouvi o leve som de uma janela abaixando e a porta do carro abrindo. Meus olhos finalmente se concentraram na figura de um homem, um braço totalmente para fora da janela, junto com seu tronco e cabeça. Ele segurou a porta entreaberta, para facilitar o acesso para saltar para fora se ele decidisse. Ele era um homem grande. Completamente careca, raspada até a pele, cabeça brilhante e ele tinha um cavanhaque. Provavelmente foram apenas alguns segundos, mas parecia uma eternidade até que ele finalmente falou. Lembro-me que havia essa leveza na voz dele, acho que na época eu provavelmente tomei como um tom amigável, mas como adulto agora eu me pergunto se não era mais excitação doentia que ele pode ter sentido na oportunidade que viu. Você está sozinha em casa? Este é o medo que eu estava falando. Um enrijecimento muscular, medo de frio na barriga. Este é o tipo de medo que você vê em filmes de terror, onde a pessoa tem muito medo de se mover. Esse medo fisicamente congelante é o que eu senti. Eu tinha 8 anos, e era pequena. Eu não tinha chance. A garagem estava vazia, a entrada de carros estava vazia, sem carros, sem sinais de adultos, sem esperança. Parecia que eu estava fora do meu corpo, vendo isso acontecer com outra garotinha. Não estava acontecendo comigo, eu não podia ser sequestrada ou ferida, esse tipo de coisa não acontece. Ouvi um barulho estranho vindo de algum lugar, meu corpo ainda congelado, não foi até que ele estava se jogando de volta em seu veículo, cantando seus pneus enquanto ele violentamente se afastava da minha garagem, que eu percebi que minha irmã tinha aberto a porta da frente. Presumo que ele não queria arriscar quem poderia ter aberto a porta, então ele foi embora. Meus pais eventualmente chegaram em casa e a polícia veio e nós demos nosso relato.
Nada veio dele, nenhum homem foi encontrado, e as histórias se espalharam em nosso bairro de outro encontro assustador que outras crianças tiveram. Não faço ideia do que pode ter acontecido se minha irmã não tivesse chegado à porta naquele momento. Tento não pensar muito nisso, tento não imaginar o que um homem adulto em uma minivan poderia ter feito com uma menina de 8 anos. Espero nunca mais ver o homem que vi naquela noite, e espero que nenhuma outra garotinha o faça também. Era no meio do verão e meus pais tinham ido passar o fim de semana na nossa casa no Cape Cod. São cerca de 2 horas de carro, então não é grande coisa para eles me deixarem sozinho por alguns dias. Minha mãe tinha feito alguma carne e macarrão para eu aquecer para comer quando tivesse fome e eu tinha algum dinheiro se eu quisesse pedir uma pizza. As coisas estavam bem. Na primeira noite que eu estava sozinho eu fiquei acordado até às 3 da manhã jogando videogame, então eu acordei muito tarde no dia seguinte. Verifiquei meu telefone quando acordei e vi que eram perto da 1 da tarde. Eu tinha feito planos para jogar hóquei de rua com meus amigos às 3, então eu me joguei para fora da cama e entrei no chuveiro. Tomo banhos muito longos, então quando meus pais se não estão, fico mais tempo ainda. Fiquei lá por cerca de 45 minutos no meu telefone rolando pelo Reddit, Twitter e o que fosse interessante, quando ouvi minha porta da frente abrir. O banheiro é diretamente acima da porta dos fundos, e a porta faz barulho muito alto quando abre e fecha. Eu imediatamente congelei, já que obviamente eu deveria estar sozinho. Esperei cerca de 2 minutos, ouvidos treinados para tentar ouvir qualquer outra coisa. Nada, nada. Achei que era só o vento ou talvez meus pais estivessem em casa cedo, então desliguei o chuveiro, enrolei minha toalha em volta de mim, e desci lentamente as escadas para verificar. As escadas para a cozinha, onde fica a porta dos fundos, são bem apertadas, então eu não consigo ver a cozinha quando eu desço. Mesmo que minha casa seja velha e cada passo na escada faça um rangido super alto, eu ainda fui cuidadoso e tentei ficar o mais quieto possível. Eu provavelmente levei 45 segundos andando por todos os 12 degraus. Então, quando eu cheguei ao penúltimo degrau, logo antes que eu pudesse ver ao virar o canto para a cozinha, eu paro um pouco para me recompor. Na minha mente eu sabia que estava sendo estúpido. Obviamente não havia nada na cozinha, não tem como eu não ter ouvido outro barulho e não há razão para eles ainda estarem na cozinha, mesmo que houvesse ladrões ou algo assim na casa. Depois de me castigar mentalmente por ser tão covarde, eu meio que ri de mim mesmo por ser tão estúpido e andei normalmente os 2 últimos degraus e virei o canto para a cozinha. De pé a cerca de 2 metros de mim no meio da minha cozinha está um homem olhando diretamente para mim, com um sorriso enorme em seu rosto. Só me encarando. A coisa que eu me lembro mais vividamente não era seu rosto ou seu sorriso, mas seus braços. Eles não estavam apenas ao seu lado, ele os mantinha na posição mais estranha, mais anormal que eu já vi. Eles estavam onde normalmente estão os braços, mas ele os tinha girado até o ponto em que eles estavam quase completamente invertidos, bem como levantados e um pouco atrás de si mesmo. Não sei por que me lembro tanto disso, mas é a posição anormal mais demoníaca que já vi. Honestamente, acho que quase tive um ataque cardíaco. Lembrando disso, eu posso perceber o quão assustadora esta situação era, mas no momento eu só dei um passo em direção a ele e dei um soco, o mais forte que pude na mandíbula, uma espécie de meio tapa empurrando-o em direção ao chão. Assim que conectei o soco, eu corri até as escadas, deixando minha toalha na cozinha com meu coração batendo fora de controle. Entrei no meu quarto e tranquei a porta atrás de mim. Eu rapidamente coloquei uma cadeira contra a maçaneta como você vê na TV. Quase sem pensar, liguei imediatamente para a polícia e, quase chorando, contei ao operador o que aconteceu. Enquanto eu me sentava no chão do meu quarto, praticamente na posição fetal, olhando para a porta rezando para que um policial estivesse aqui logo.
Notei que a luz vindo da fenda entre a minha porta tinha escurecido. Ele estava do lado de fora da minha porta. Não há palavras para descrever o sentimento que eu tinha. Eu estava paralisado de medo, observando a sombra através da porta mudar de maneiras minúsculas. Eu fiquei parado, olhando para a lacuna, rezando para que o homem fosse embora pelo que parecia ter passado 1 hora. O tempo todo, o operador da polícia perguntava: "Olá. Senhor, você está aí?" "Olá." Eu não queria fazer barulho, e mesmo que eu quisesse mover meus braços para trazer o telefone para minha boca, eu não acho que eu conseguiria. Eventualmente, a luz voltou para a lacuna e eu ouvi o menor dos passos, lentamente rangendo as tábuas de madeira enquanto ele caminhava pelo corredor. Ficou em silêncio por minutos enquanto eu estava sentado ali enrolado, incapaz de falar. Ouvi batidas na porta da frente e o som de 2 policiais entrando na minha casa. Finalmente me senti seguro, e abri a porta para os 2 que estavam lá. Quase chorei. Hoje em dia meus pais não me deixam mais em casa sozinho, graças a Deus, e eu verifico cada fechadura da casa antes de ir para a cama. Eu ainda tenho pesadelos ocasionalmente, e meu coração começa a bater rapidamente sempre que eu vejo alguém parado, mas eu estou melhorando. Mesmo trabalhando com desenhistas e algumas tentativas de reconhecimento, a polícia nunca encontrou quem estava na minha casa. Isso me dá arrepios, toda vez que olho para fora, meio esperando vê-lo do outro lado da rua sorrindo sob um poste de luz. Eu não tenho ideia do que ele queria, ou quem ele era, mas independentemente disso, nunca mais espero encontrá-lo.